Estudo de viabilidade. Entra na sua vida profissional agora e não sai nunca mais. Se você é engenheiro e quer executar uma obra, e aí você já começa pensando nos projetos, pensando no orçamento, você está pulando a premissa mais importante para fazer uma obra que vai dar lucro. A viabilidade da obra. Viabilidade é para você começar o jogo sabendo que você vai ganhar. Poucos engenheiros e arquitetos sabem fazer estudo de viabilidade de verdade, no nível profissional. A verdade mesmo é que a grande maioria nem sabe o que é um estudo de viabilidade e nem nunca viu um na vida. Se algum desses casos é o seu, você fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar nessa aula, na prática, como que você vai viabilizar obras com lucro, e eu vou fazer isso mostrando a minha casa de alto padrão que a gente está fazendo nesse momento, tá? Tá vendo essa imagem que vai aparecer agora na sua tela? Essa é uma casa de alto padrão, 2 andares, 4 quartos, 2 suítes, área gourmet, piscina e tem em torno de 300 metros quadrados. É o nosso estudo de caso. Só que antes eu preciso de te lembrar o que você aprendeu na aula 1 desse mini curso. Que o estudo de viabilidade ele tem que mostrar se uma futura obra ela vai ser viável ou não viável. Então o estudo de viabilidade ele é um documento de nível estratégico de uma construtora. É um documento para tomada de decisão se você vai investir milhares de reais em uma obra ou se não vai investir. Ele serve para tomada de decisão de compra de terreno, para novos conjuntos de empreendimento imobiliário. Para qualquer obra, de qualquer porte, você pode fazer um estudo de viabilidade. Então essa casa, eu tomei a decisão de construí-la em cima de um estudo de viabilidade onde me mostrou que ela vai ter lucro. Antes de você colocar R$1 numa obra, antes de você colocar um tijolo numa obra, faça um estudo de viabilidade. Deixa eu te mostrar como que é ele aqui em detalhes. Então vamos lá. Agora eu vou ficar pequenininho aqui porque eu quero dar destaque para o estudo de viabilidade da casa de alto padrão. E ele tem esse jeitão aí, ó. Se você nunca viu na vida, olha só. Ele é feito no Excel. Não tem esse negócio de tipo assim, será que existe um software para fazer estudo de viabilidade? Não. Todas as construtoras do Brasil, as grandes construtoras, como é uma decisão de nível estratégico, olha só, você não tem que ter software. É momento de gastar cérebro aqui, de engenheiro, de engenharia, para você não gastar dinheiro à toa. Não é nem gastar dinheiro à toa, é para você não ter prejuízo, perder dinheiro. Gastar dinheiro à toa é quando você tem lá R$2 e vai no shopping e brinca naquela maquininha de pegar o ursinho. Isso é gastar dinheiro à toa. Não fazer uma viabilidade é você ter prejuízo. Então deixar de fazer isso aqui é ter prejuízo em obra. Aqui é gastar cérebro, gastar menos tempo para depois não ter prejuízo de dinheiro e ter prejuízo de tempo numa obra que está se enrolando ali há meses e há anos, ok? Então, esse carinha aqui separa adultos de crianças. Esse carinha aqui separa engenheiros que têm resultado de engenheiros que são só mais um no mercado. Eu preciso te dizer dessa forma. Você precisa encarar dessa forma, tá? Então vamos lá. O que tem que ter no estudo de viabilidade aqui, igual eu fiz nessa casa de alto padrão? Primeira coisa, as características do terreno. Por quê? Já comprou o terreno? Ou vai comprar o terreno? Quais são as dimensões desse terreno? Tá? Você precisa ali do índice do IPTU desse terreno para pegar as informações básicas desse terreno. A partir dessas informações básicas, aí você vai passar para um negócio aqui, ó, que chama parâmetros do município. Para você saber qual que é o zoneamento, qual que é o coeficiente de aproveitamento, qual que é a taxa de ocupação, qual que é a taxa de permeabilidade, qual que é a altura máxima de construção, quais são os afastamentos. Para que isso aqui? Para você começar a fazer qual que é a tipologia de arquitetura que cabe ali naquele terreno. Então, tá vendo que tem aqui um conhecimento técnico envolvido nessa parada? Aí você fala assim,
Caramba, velho! Pior que tem. Então o que acontece? Tá cheio de gente ensinando errado na internet, falando que faça estudo de viabilidade financeiro de uma obra. Faça um EVF dessa obra. Não existe estudo de viabilidade financeiro. Aqui no início eu já te mostrei. Faz um estudo de viabilidade só financeiro para você se ferrar, tomar uma ferrada desse tamanho. Então olha só, não dá para você ficar mais consumindo qualquer tipo de conteúdo na internet, achando que qualquer conteúdo de engenharia ele funciona. Imagina se você faz um estudo de viabilidade financeiro, dá que a obra é viável, você compra o terreno, faz os projetos, aprova na prefeitura e depois, sei lá, descobre que o zoneamento não pode construir aquela tipologia. Ou você faz uma viabilidade toda linda e aí mostra que você não pode concretar de manhã, só pode à noite, porque você tem restrição de trânsito. Enfim, não cometa mais erros iniciantes que vão custar caro demais e você pode quebrar antes mesmo de começar. Ok? Muito bem. Então, você vai chegar numa tipologia de construção. Como que eu cheguei nessa tipologia de construção? A partir desses parâmetros urbanísticos. Eu cheguei que a casa vai ter mais ou menos 300 metros quadrados. Aí você fala assim, Fabrício, mas como que você fez isso? Deixa eu mudar minha tela aqui e eu vou te mostrar o que é esse anteprojeto de arquitetura. Olha que legal aqui na sua tela. Isso aqui é um anteprojeto de arquitetura, tá vendo? Foi feito ainda no AutoCAD. Para quê? Saber o que vai ser essa casa. Ah, são 2 andares, são quantos quartos? Então isso aqui é um anteprojeto. E se fosse um prédio? A mesma coisa. Tem que fazer ali um estudo de massa, tem que fazer ali uma distribuição, né, de ambientes. É assim que faz. Então vamos voltar agora para o estudo de viabilidade. Pronto, voltei para a viabilidade. Então, essas áreas, essa tipologia de construção, eu fiz como anteprojeto de arquitetura. Isso tem que ser feito na viabilidade, pra você saber mais ou menos no estudo de massa, o estudo arquitetônico. Aí que vem a parada do CUB. Eu utilizo o CUB, o custo unitário básico, para fazer essa viabilidade de casa, de prédio, de lojas e de galpões. O CUB funciona lindamente. Onde você consulta esse CUB? Se você nunca entrou no CUB na vida, entra no site cub.org.br. Vou colocar aqui na tela para você, tá? cub.org.br para depois você acessar e consultar o CUB. Consulta o CUB da sua região, tá? Do seu estado. E aí quando eu consultei o CUB, eu encontrei o custo de construção do CUB, que é um custo básico, só que o CUB ele não serve para nada. Você tem que pegar os itens que o CUB não considera e somar no CUB. Aí você encontra o que é necessário para um estudo de viabilidade e é o que está aqui na sua tela. CUC, CUC, custo unitário de construção. Anota isso no seu caderno. O que é esse CUC? CUC é igual a CUB, custo unitário básico, mais os itens que o CUB não considera. Então, eu tenho visto um monte de engenheiros e não engenheiros, tá? Arquitetos e não arquitetos, ensinando que para fazer a viabilidade de uma casa eu pego a área a construir, multiplico pelo CUB e eu tenho o custo da obra. Faz isso e é uma ferrada gigantesca. Você não está mais nesse jogo amador. Você não está nesse nível iniciante. Você não está nesse nível de gerar prejuízo. Nesse minicurso eu mostrei que a grande maioria das construtoras estão tendo prejuízo ou um lucro menor nas obras e talvez estão cometendo erros como esse. E aí o que vai acontecer? Vamos avançar então. Quando você tem o seu custo de construção mais a sua área equivalente, tá? E a área equivalente, eu não consigo detalhar aqui nesse minicurso, eu preciso de muito mais horas, tá? Para ensinar sobre a área equivalente, mas é o seguinte, o custo de construção de uma sala de estar,
não é o mesmo custo de construção de uma garagem. O custo de construção de uma cozinha não é o mesmo custo de construção de uma varanda, tá? Então tem que achar uma equivalência dessas áreas. E a hora que você faz essa área equivalente com o seu custo de construção, aí você encontra o seu custo total de obra na viabilidade, antes de ter mesmo um projeto executivo. Olha que legal. E esse aqui é o custo que eu encontrei na viabilidade da casa de alto padrão, antes mesmo de ter um projeto dela, tá? Muito bem. E aí, o que você faz? Se você vai construir para vender, você pode já na viabilidade ver qual que vai ser o preço de venda dessa casa, tá? Ou desse prédio, ou desses apartamentos. Por quê? Aprende isso também. O preço de venda, ele está relacionado ao preço que o mercado paga naquele bairro, naquela região, para esse tipo de obra. Tem nada a ver com o custo de construção, tá? Então, às vezes, por exemplo, você pode chegar aqui, ó, no custo de construção muito maior do que o preço de venda. Opa! Mostrou que a obra não é viável, tá? Então, por isso que a viabilidade ela é importante. Você economiza tempo, você economiza dinheiro, gastando o quê? Cérebro, gastando engenharia. E aí, eu sei que você deve estar doido para saber o seguinte, qual que vai ser o lucro então, né? Fabrício, você mostrou aqui, ó, custo de construção, você mostrou aqui preço de venda, qual que vai ser o lucro, tá? Tá aqui, ó, o lucro na sua tela, ok? Já descontando o custo do terreno. Tem muita gente que tem essa dúvida, o custo do terreno entra ou não entra na viabilidade, ok? Então, olha só, tá vendo a viabilidade dessa casa de alto padrão? Tá vendo que ela tem uma rentabilidade super interessante? E eu fiz tudo isso antes de ter projeto. Eu fiz tudo isso antes de gastar R$1 nessa obra. Eu fiz isso aqui no estudo de viabilidade. Para que serve o estudo de viabilidade? Para chegar aqui no final e você, engenheiro, a sua construtora, tomar uma decisão. Essa obra é viável ou não? Nós vamos construir ou não vamos construir? Baseado em números, baseado em dados. E aí eu te pergunto, você, vendo esses números aqui, ó, olha o custo, olha o preço de venda, olha o lucro operacional que ela vai entregar. Você topa fazer essa obra? Eu topo, e eu sei que você também. Então, a partir de agora, eu começo a pensar em fazer projetos para aprovação, preparar a documentação e quando eu tiver com esses projetos, aí eu vou fazer o orçamento da obra. E é isso que eu vou te mostrar na próxima aula desse mini curso.